Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Maxime Vachier-Lagrave, o grande mestre francês, um dos melhores jogadores do mundo, é conhecido por ter um estilo malabarista. Ele adora as complicações táticas, ele adora o caos, ele tem uma peça atacada, ele não recua, ele ataca outra, ele fica com umas 4 peças atacadas, atacando e cravando o adversário. É o jeito que ele gosta de jogar. Fabiano Caruana não, já é mais conhecido ali por ser um jogador, um Karpov, ali um jogador mais posicional e tudo mais, né? No entanto, nessa partida que aconteceu agora no Superbet Chess Classic Romênia 2022, partida pensada, Fabiano Caruana decide sair sacrificando tudo. Vamos dar uma olhada nessa partida. Fabiano Caruana está com as peças negras aqui, o MVL está com as peças brancas e abre com o peão do rei. E aqui o Caruana responde com E5, temos cavalo em F3, cavalo C6 e bispo B5. O MVL vai para sua tão jogada Ruy Lopes, o Caruana também é especialista na Ruy Lopes, ele segue simplesmente com o A6 e depois de bispo em A4, o cavalo aqui em F6, roque e a gente tem aqui cavalo por E4, o Caruana captura aqui o peão central, vai querer jogar essas linhas mais ardidas aqui. O MVL segue com D4 ao toque aqui, veja que ninguém perdeu tempo, né? A gente vê aqui nos reloginhos, vê aqui nos reloginhos. E aqui B5 foi jogado pelo Caruana, atacando o bispo vai para B3 e aqui D5, né? Um lance importante, já protegendo aqui o cavalo. D por E5 e aqui bispo E6. Até aqui, galera, posição muito jogada pelos grandes mestres. Olha aí, ninguém gastou tempo nem nada, todo mundo sabe o que está acontecendo. C3 foi jogado aqui pelo MVL, bispo C5 aqui também pelo Caruana. E depois de cavalo de bem em D2, o Caruana simplesmente faz aqui o roque. E até aqui tudo parece normal, não parece ter nada acontecendo, mas quem diria, logo mais a gente vai ver um monte de sacrifício aqui, né? Bom, o MVL segue aqui com bispo C2, também jogado aqui ao toque, por enquanto ninguém tá todo mundo no seu livrinho de abertura, no lance no piloto automático. E o Caruana decide me seguir com essa variante agora, que não é uma novidade teórica, é o lance mais jogado da posição, mas vai para partidas maravilhosas aqui. Cavalo por F2, a gente aprende, né, que não é muito bom ali, né? Aliás, acontece uma coisa, os iniciantes adoram fazer isso, capturar em F2 e entregam 2 peças aí para levar uma torre. Depois a gente vai aprendendo que não vale muito a pena, né? Só que depois, quando esses caras viram mais forte ainda, eles sabem quando que é bom e quando que não é, né? E aqui, não sei, tudo pode acontecer. A partida aqui seguiu com torre por F2 e agora bispo por F2 cheque, né? Já não é o lance mais jogado, o lance mais jogado da posição aqui é imediatamente o lance F6, tá? Então aqui seguiu com bispo por F2 e depois de rei por F2, F6 foi jogado aqui pelo Caruana, acabou transpondo aí para a mesma posição, né? Aqui cavalo em F1 foi jogado pelo MVL e o MVL não gastou um segundo para pensar até agora, o Caruana também não, né? Vamos ver quem é que tá com o preparo mais em dia aí. F por E5 e agora o ponto todo é o seguinte, o rei ficou deslocado para a coluna F e o Caruana tá ameaçando jogar E4 e recuperar a peça, porque o Caruana não é que ele tá com peça a menos, né? Ele entregou 2 peças por uma torre e um peão, mas se ele recuperar material aqui tá ótimo, né? Claro que o MVL não vai permitir isso, ele faz aqui o lance rei G1, colocando aí o rei em segurança e o Caruana segue com dama D7. Até agora, não sei se os dois estão, se alguém tá blefando ou não, eu acho que ninguém vai blefar numa partida pensada, mas tá todo mundo jogando ao toque aqui, dizendo, isso aqui eu já conheço, né? Aqui o MVL segue com bispo G5 e aqui pela primeira vez, então, a gente tem o MVL parou para pensar e a gente tem uma novidade teórica aqui. Já tentaram jogar nessa posição com o bispo aqui em E3, tá? E aqui a gente vai ver quem é que jogou isso daqui, ó. Foi o BR contra Nils Grandelius no ano passado e deu boa para as negras, tá? Jogou aí o bispo E3 e acabou dando boa para as negras. Então o MVL aqui vai para uma novidade teórica. Bispo G5 foi o lance jogado aqui pelo francês. Vamos ver como continua a torre de A em E8 aqui, né? Ô Rafa, não dá para ele jogar um E4 aqui? Qual que foi a ideia aqui desse bispo G5? Agora joga E4 aqui, ataca esse cavalo. Mas agora não está mais cravado, né? O cavalo simplesmente vai para segurança, né? Então não vale a pena já se comprometer desse jeito. Acho que até poderia ter sido jogado isso e não trocar peça, né? Seguir com C5.
talvez até fosse bom mesmo. Mas aqui preferiu jogar com torre de A em E8, Fabiano Caruana. MVL segue com dama D2 e o Caruana manda um D4 aí atacando. Cavalo G3 foi jogado e agora H6 atacando o bispo. O bispo vem para H4. Olha aí, o MVL adora essas provocações, né? Deixa um bispo preso aí sem volta. Tá provocando o G5 aqui. Ele tá louco pro Caruana jogar um G5, que ele quer sacrificar tudo aqui. Não foi jogado esse G5, né? Mas certamente era tudo que ele queria para sair sacrificando e ter uma partida realmente bem maluca e interessante, né? Mas aqui o Caruana não joga o G5, ele vai com o melhor lance, D por C3. E depois de dama por C3, galera, a posição tá boa aqui pro Caruana. A posição, de fato, se você colocar essa posição na engine, vai dar até que tá um pontinho melhor aqui pro Caruana. Um pontinho é bastante coisa, né? Lá eles mandam jogar um B4, sair atacando a dama, e depois que a dama sair, tentar centralizar o cavalo e tentar apostar no possível peão passado aqui na posição, né? Pressão em F3, vai para também uma posição bem interessante, né? Mas aqui o Caruana dá louca nele, ele quer sair sacrificando agora, né? Aqui ele não sei o que acontece aqui, e ele me manda esse torre por F3, aqui o Caruana tá doidão aqui nessa partida. Um sacrifício aqui, vamos ver o que o Caruana tá aprontando aqui. A partida seguiu com G por F3, e agora, hein? Será que dá para jogar o G5 lá e prender o bispo? Na verdade não foi o lance jogado aqui G5, porque as brancas teriam aqui o lance cavalo E4, né? Então realmente esse lance deixa o bispo escapar, porque ele vem com uma ameaça e aqui as brancas ficariam bem melhores, né? Por exemplo, rei F7 evitando isso e bispo aqui em F2. Então o G5 não adianta, o Caruana segue agora com cavalo D4, tá bom, tá legal, um cavalo centralizado aí. Temos aqui o bispo em D1, o bispo fica aí em segurança e agora a torre F8, pressão no ponto de F3, o MVL já percebendo que vinha problema, já se antecipou com o bispo. E agora ele segue com o cavalo aqui em E4, né? Não sei, talvez de olho aqui na casa de C5, trocar um pouquinho de peça. O Caruana evita isso, segue com o bispo C4 e agora rei G2 aqui simplesmente pelo francês. Que posição perigosa, né? Rei G2 talvez controlando a casa de H3. Que loucura! O Caruana segue aqui com torre F4. O Caruana ele quer sacrificar, ele quer atacar. E aqui o MVL segue aqui com bispo E1, mais um recuo, né? Aqui o MVL vai mostrando realmente toda a importância aqui, saber jogar nessas horas. O bispo estava atacado, né? E para onde jogar bispo em E1 foi a decisão aqui do francês, né? Poderia ter jogado um bispo G3 aqui, esse lance parece tão bom, né? Tá atacando a torre. Na verdade, galera, essa partida é espetacular, né? Porque o Caruana, ele tava louco para sacrificar mais uma peça aqui nessa posição. Pois é, galera, nessa posição, se o MVL, olha como os dois aqui viram tudo, né? Se o MVL tivesse jogado bispo em G3, o Caruana ia sacrificar a dama, galera. Ele ia jogar dama H3 aqui, olha o perigo da posição. E depois aqui de rei por H3, bispo em F1. Checkmate, ia ser imortal aqui do Caruana, né? Sacrificando tudo aí até a dama. É claro que aqui não seria forçado a capturar a dama, mesmo se jogasse um rei F2, as pretas iam ficar muito bem. Depois de um dama F1 cheque, rei F3, torre por F3, sacrificando a torre. O Caruana quer sacrificar tudo, né? Ou, por exemplo, o bispo toma, aqui só teria rei D2, dama E2, por exemplo. E depois de rei C1, tudo forçado, dama por E4. E as pretas têm um jogo bem melhor, né? Aqui estão ameaçando tudo e mais um pouco. E não dá pra evitar, né? Não dá pra evitar. Então aqui a posição iria desmoronar aqui pro francês. Mas por isso o francês não joga bispo G3 e joga bispo aqui em E1, né? E agora não tem mais o sacrifício da dama. Dama H3 já não funciona, rei por H3 e esse bispo aqui em F1 simplesmente rei G3. O rei tem essa casa, né? Então por isso aqui o Caruana seguiu agora com dama em F5. Enfim, continua tentando trazer ataques aqui na posição. O rei exposto é sempre perigoso e o francês recua mais uma vez aqui com o cavalo D2, super protegendo aqui o peão de F3 que está sendo bombardeado, né? Vai se segurando do jeito que pode. E aqui dama G5 seria uma possibilidade, agora sim o bispo poderia cobrir aqui em G3, o Caruana prefere jogar com E4 e tentar estourar aí a posição, tentar desproteger ainda mais o rei aqui do MVL. O MVL segue aqui com o bispo G3, bloqueando todo tipo de ataque, atacando aí a torre, e agora E por F3 aqui pelo Caruana cheque.
Rei F2 único lance da posição, rei F2. Qualquer outro lance perde, por exemplo, o rei aqui em H1 seria desastroso, bispo D5 aqui traria todo tipo de problema e agora já não teria mais como evitar a derrota. Por exemplo, o bispo por F4, o Caruana teria sacrificado mais uma peça, mas ele poderia seguir simplesmente com F2 cheque, depois de bispo F3... cavalo por F3, depois de cavalo por F3, por exemplo, simplesmente dama G4 indo para o checkmate, né? Aqui o cavalo está atacado, o rei não tem como escapar, qualquer lance aí tá vindo checkmate aqui na sequência, né? Por exemplo, aqui volta o bispo, bispo por F3 e por aí vai, né? Com o checkmate por vir. Dama toma, checkmate. Então, realmente espetacular aqui. O Caruana quer sacrificar tudo e o MVL, ele vai fazendo essa defesa impecável. Rei F2, a gente não quer jogar o rei F2, né? Porque parece que ele continua exposto, quer jogar em H1, mas não funciona. Então, rei F2 aqui pelo francês e agora a torre G4. O Caruana quer achar um jeito aqui de ganhar. Cavalo por C4, o MVL vai aliviando um pouco a situação, troca um pouco de peça, B por C4, bispo por F3, é muita coragem, mas aqui, além da coragem, tem todo o cálculo, né? Bispo por F3, cavalo por F3, dama por F3 e agora o Caruana, dama C2. O Caruana, no final das contas, tem uma peça a menos, mas ele tem aí alguns peões a mais e tá indo pra cima do rei exposto, de repente, ele consegue alguma coisa, dama em E2, dama F5, cheque, rei G1, opa, o rei tá conseguindo refúgio, H5, vambora, vamos tentar mais alguma coisa aqui, o Caruana já com 1 minuto, o MVL 11 minutos, o MVL segue com torre F1 e o Caruana dama G6, ameaçando forte pressão na coluna G. E aqui, rei H1 foi jogado pelo francês, H4 chegou e aqui, bispo por C7, falando me dá mais um peão, passa um peão pra cá. H3, a posição é perigosa demais, né? Esse peão aqui, ele evita a fuga do rei e começam a existir temas aí de checkmate na fileira do fundo. O francês segue com dama em F3, o Caruana mesmo com pouco tempo no relógio segue na luta aqui com dama D3, uma tentativa muito interessante, propondo a troca. Se você vai querer trocar a dama com peça a menos, por que o Caruana tá fazendo isso? Porque aqui se o MVL trocar, tem um peão passado e começa a existir tema do tipo torre C4, atacando o bispo, e a torre nunca vai poder capturar o peão por conta dos temas de mate aqui na fileira do fundo. Mas com um bom jogo, as brancas mesmo trocando aqui conseguiriam uma vantagem. Mas aqui o MVL não quer dar nenhuma chance para o Caruana, segue simplesmente com bispo E5, pressionando em G7, protegendo aqui em C3. A partida seguiu com torre G2, um lance que assusta, mas depois de simplesmente bispo C3 aqui pelo MVL, posição extremamente sólida aqui. O Caruana, depois de tantos sacrifícios, depois de tanta pirotecnia, abandona aqui a partida. Ele sacrificou bonito, mas não deu, né? Aqui o francês realmente jogou mais preciso. E aqui a gente tem o relatório do chess.com e a gente percebe que o MVL foi uma precisão aqui absurda, 95,4% de precisão para o francês, né? E aqui 90% de precisão para o Caruana. Os dois tiveram uma precisão altíssima, mas a gente vê que foi no detalhe aqui, né? O Caruana fez um lance errado, torre por F3, ele não precisaria ter feito esse sacrifício, né, galera? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui essa partida fantástica, cheia de pirotecnia. O Caruana mostrando que nem sempre, né, quando a gente sai sacrificando, nem sempre isso pode acabar dando, nem sempre acaba dando a vitória, né? Nesse caso, o francês soube se defender direitinho e evitou o pior. Mas é isso, galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!